Programa Mercado e Ação, seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise às quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos e aos sábados às 8 horas. Você nos assiste online pelo site poatv.net. Hoje nós vamos receber Celso Arruda, contador, auditor, consultor de empresas, pós-graduando em Economia Empresarial, Direito Tributário, Direito Societário, consultor de empresas, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas também na região sul, no Uruguai, Argentina e Chile. E com o Celso nós vamos falar sobre a nota fiscal gaúcha e algumas questões de imposto de renda. Na sequência, vamos receber Carlos Fett Paiva Neto, secretário municipal adjunto da administração e também fundador e presidente da Abragex, Associação Brasileira de Gestores Executivos do Rio Grande do Sul. Pauta que será discutida adiante. Fique conosco, retornamos num instante. Mercado e Ação retorna agora recebendo Celso Arruda, a quem nós já fizemos uma apresentação completa no início do programa, quanto contador, auditor, consultor de empresas, que vem tornar um pouco mais simples, um pouco mais fácil a compreensão da legislação contábil, fiscal, que não é uma coisa fácil. Ele tem o grande dom de conseguir simplificar esses conceitos que são um pouco complexos, principalmente a pessoa leiga. Celso, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Antônio, com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, sempre um programa tão valorizado e tão prestigiado pela classe empresarial. Celso, nós falávamos antes do programa abrir da nota fiscal gaúcha. É claro que não é uma nota fiscal que toma chimarrão e não é uma nota fiscal que vem de bombacha. O que é uma nota fiscal gaúcha que é diferente da nota fiscal catarinense? Por que gaúcha? Na verdade, né, Luiz Antônio, o que acontece é o seguinte, a questão do controle eletrônico da emissão de nota fiscal pelas empresas, ela é nacional. No Brasil existe o CONFAS, que é a Confederação Nacional da Secretaria da Fazenda, onde eles combinam e ajustam o procedimento meio que uniforme a nível nacional. Obviamente que cada estado adequa e implementa essas modificações à medida que o seu cronograma estabelece. No estado do Rio Grande do Sul, já previsto desde 97, quando foi criado o regulamento do ICMS, esse controle fiscal das operações empresariais, ele foi, digamos assim, implementado na nota fiscal gaúcha a partir de 2014, com um cronograma pré-estabelecido, conforme o faturamento de cada empresa. É óbvio, quanto maior o faturamento, a obrigação se tornou mais imediata, foi sendo escalonado, com uma tabela que você faz. Essa é a nota fiscal para o ponto de vista da empresa. Para o consumidor, aí tem algumas particularidades, depois a gente pode falar um pouco mais. O consumidor, ele tem, assim, o governo implantou a partir recentemente, prêmios para os consumidores, de tal maneira que ele consiga, ao colocar o seu CPF na nota fiscal, ele consiga concorrer a prêmios. Isso é muito comum em São Paulo. Aqui no estado, a aplicação básica e direta é na redução do valor do IPVA a ser pago por cada veículo. Eu ia fazer a pergunta um pouquinho adiante, mas entrou o estímulo ao consumidor agora. Por que o consumidor está sendo estimulado a participar? É para poder medir o seu poder de compra, o poder de compra do consumidor, ou é para fiscalizar o fornecedor? Na verdade, né, Luiz Antônio, tem dois aspectos. Tem um aspecto, assim, digamos, que eu brinco muito, que é o da lenda, que é o seguinte: alguns consumidores não gostam de colocar o CPF na nota fiscal, porque com medo que a Receita Federal, em cima disso, vá controlar os seus gastos e, por conseguinte, controlar a sua renda lá no imposto de renda. Isso pode acontecer, mas não está acontecendo ainda. O consumidor, ao exigir nota que coloque o CPF, até recentemente, o consumidor não tinha nenhum incentivo para colocar seu CPF na nota fiscal. O governo criou esse atrativo para o consumidor, para que ele, exigindo que a nota fiscal eletrônica, aumente indiretamente o controle do Estado sobre as vendas dos empresários. E de que maneira que isso foi incentivado? Em São Paulo, como eu falei anteriormente, existe sorteios que o Secretaria da Fazenda faz, sortear os contribuintes. Aqui no Estado, o Estado criou já, a questão de 2 anos, aquele benefício que na hora que quanto mais eu consumo, mais eu me cadastro, eu jogo meu CPF na nota fiscal
eu tenho abatimento direto no IPVA do carro que está em meu nome quando eu for pagar no ano seguinte. Uma característica que se percebe, até então, por exemplo, cupom fiscal, tu tinhas uma impressora fiscal lacrada, registrada, e hoje tu não tens, o consumidor não sai mais com um documento fiscal, ele sai com uma cópia relatando o que foi vendido, o que foi comprado, a prestação de serviço ocorrida, mas ela é apenas um relato não fiscal de algo que está registrado já na fazenda. Na verdade, né, em 2007 foi implantado pelo governo federal e adequado para as empresas, para os governos estaduais, um triplex que chama o seguinte: nota fiscal eletrônica, SPED fiscal, SPED contábil. Com isso, fechou-se o controle sobre todas as operações das empresas. O consumidor, ao comprar um produto de qualquer estabelecimento comercial, imediatamente a empresa comunica a Cefaz, e a Cefaz, na hora que ele emite a nota fiscal eletrônica, existe automaticamente um controle, um direcionamento para a Secretaria da Fazenda. Este controle ele é muito mais voltado para as empresas. O governo não está interessado em quanto o consumidor consome. Ele está interessado que o consumidor, ao exigir a nota fiscal, esteja fiscalizando indiretamente o empresário, para que esse emita a nota fiscal a cada venda que ele realize. Celso, esclarece uma coisa. Até pouco tempo atrás, ou até que eu saiba até hoje, sempre é necessário ter uma nota fiscal para transitar com a mercadoria, transitar com o produto. Agora não é mais um documento fiscal, e ele tem o mesmo valor para trânsito? Na verdade, né, Luiz Antônio, com a emissão da nota fiscal eletrônica, existe hoje uma coisa chamada DANF, né, que é o documento que comprova, ele substitui a nota fiscal antiga, tá? Todas as vendas entre empresas, elas têm que ser com nota fiscal eletrônica. Na hora que eu emito a nota, eu, revendedor, eu comunico à Secretaria da Fazenda que eu vendi aquele produto para o consumidor, para a empresa X. Esta empresa, por sua vez, ela tem um prazo de até 5 dias para indicar, a chamada comunicação que ela é obrigada a fazer, que aquele produto foi destinado a ela. Por quê? Para evitar que algum revendedor espertalhão mande o produto para uma empresa que não fez o pedido. Então, a empresa consumidora é obrigada a comunicar, chama-se declaração do destinatário. Eu tenho 5 dias para comunicar que aquelas notas fiscais foram emitidas contra mim, realmente eu comprei a mercadoria, a nível de empresa. A nível de consumidor, esse controle não existe. Nota fiscal gaúcha, para poder usufruir do abatimento, isso eu não tinha falado antes, importante, eu tenho que me cadastrar no site da Secretaria da Fazenda, eu, consumidor, com meu CPF. A partir desse momento, fica feito meu cadastro lá na Cefaz. Cada compra que eu fizer, eu colocar meu CPF, vai sendo contando pontos, e no ano seguinte, como eu falei anteriormente, há um abatimento no IPVA do meu carro, quando eu for pagar no ano seguinte o IPVA daquele veículo que está em meu nome. Celso, a empresa quando compra, ela compra por nota fiscal eletrônica, ou seja, todo esse sistema é administrado dentro da Secretaria da Fazenda do Estado. Quando ela vende através de um sistema equivalente, mas apenas que de venda, uma nota fiscal eletrônica, um cupom fiscal eletrônico, o qual também movimenta o seu estoque e o seu financeiro dentro do computador da Secretaria da Fazenda. Daqui a pouco só falta chegar ao fim do mês, dispensar o contador e vem a guia pronta. O contador vai passar a atender na verdade, questões trabalhistas, questão de pagamento? Na verdade, assim, Luiz Antônio, até agora vamos fazer um pouco da apologia, sério. Apologia é a minha profissão. Na verdade, se confundiu muito, durante muito tempo no Brasil, a função do contador. O contador tem 2 funções, de registrar e de informar. Infelizmente, se batia muito na questão do registro. E o registro é coisa menor para um contador. O que ele tem que fazer é informar. Tu falaste no início que eu tenho, assim, eu tento facilitar o diálogo com os empresários. Por quê? Porque contabilidade é uma coisa fácil, se tratar de uma linguagem que todo mundo entenda. Então, assim, o contador, cada vez, ele é mais importante nas empresas. O registro, aquele trabalho de ficar lá registrando as coisas, que passou a ser automático através da informatização. O que é importante ressaltar é o seguinte:
que as empresas, para se adequarem a todo esse processamento de controle eletrônico, têm que fazer pesados investimentos em informática, acessar as suas empresas de software, para que o sistema atenda plenamente aquilo que a Receita Federal e o ICMS e as prefeituras estão cobrando e controlando via nota fiscal eletrônica. Porque hoje, toda informação, são várias informações que vão para a Receita, para a Secretaria da Fazenda, a Prefeitura Municipal, e as informações se cruzam ao final de cada ano. Se elas não estiverem rigorosamente fechando, como se diz, o contribuinte empresário será chamado pelo órgão de arrecadação para prestar contas. Tem ocorrido muita divergência nessa área? Muita, porque eu vou explicar o porquê. Esse tripé que eu falei, que foi criado em 2007, ele começou a ser implementado primeiro pela Receita Federal, já em 2009 e 2010. Em 2011, 2012, 2013, as Secretarias da Fazenda começaram a exigir. E o nível de divergência é muito grande. Agora a Receita Federal está me mandando cartas, que vai começar a cruzar informações, todas que foram enviadas para a Receita, e são várias informações em várias datas diferentes, e essa inconsistência ela existe. Os empresários têm que estar preocupados e têm que investir pesado nos seus sistemas de alimentação das informações ditas pelo fisco. Fugindo um pouquinho do assunto que nós estamos falando agora, esta é a última semana antes do final do prazo para entrega da declaração de renda, da declaração de ajuste para o imposto de renda. Me parece que a cada ano está um pouco mais simples fazer a declaração pela automação de todos os processos. Vocês atendem uma série, inúmeras empresas e também pessoas físicas, né, dessas empresas. Procede esse comentário, essa percepção? Na verdade, a declaração de pessoa física, hoje é muito, o sistema realmente facilita muito, né? Não temos aquela questão de entregar em disquete, fazer formulários, correio, é tudo tudo pela internet. O que tem que ser muito cuidado também para a pessoa física, e aí as inconsistências são maiores, porque a pessoa física às vezes é um pouco mais bagunçada que uma empresa, uma expressão bem simplória. E todas as informações também são cruzadas. Por exemplo, se eu comprar uma casa, um imóvel, um veículo, as informações, vou pegar o caso do imóvel, o tabelionato, quando eu faço uma escritura, ele comunica a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, através da DOI, Declarações de Operações Imobiliárias. Quando eu vendo um apartamento, existe toda uma mecânica de informações, e todas essas informações são cruzadas com a informação que eu presto na minha declaração de imposto de renda. Então, o cruzamento de informação da pessoa física, ele é tão eficaz quanto a pessoa jurídica, só que as jurídicas são um pouco mais preparadas para enfrentar esse controle. Que recomendações tu nos dá para o nosso telespectador que está aqui, nosso empresário, nosso executivo, nosso ouvinte? Qual é a tua dica aí para o imposto de renda? Na verdade, como o prazo já está se exaurindo, né, faltam poucas horas para terminar o prazo, e a Receita Federal não prorroga mais, não existe a história de prorrogar a data de entrega. A recomendação que eu faço, confira suas informações, cheque todos os documentos que estão com eles, tá? Concilie todas as informações, e se aquelas pessoas que já entregaram a declaração e que por acaso notaram que houve uma informação improcedente, retifique a declaração. O prazo está expirando, mas ainda é possível expirar. Não deixe para o dia 30. Dia 30 está logo ali. Mas não deixe, porque o dia 30, geralmente, o sistema da Receita fica pendurado e eu não consigo enviar minha declaração de imposto de renda. Ficamos por aqui, agradecendo a audiência, retornamos num instante.